Arroa Marujo, a tripulação do navio corsário apresenta a Taberna Pirata, o nosso programa semanal, onde resenhamos sobre qualquer assunto, mesmo que, inevitavelmente, no final acabe em jogos de tabuleiro. Meu nome é Gabriel Mungo e eu sou o co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. E navegando junto temos Eric Campos, corsário desse navio. Se apresenta, Ericão. Fala, galera, que sexta animada, que sexta linda, espero vê-los animados e comentando nos nossos canais, nas nossas redes. Quão bom está sendo a sua sexta hoje, porque hoje a nossa sexta vai ser punk, vai ser pesada, vai ser cósmica. Nossa, nem me fale. Tem como sexta-feira ser ruim, né, Ericão? Não tem como, né? Não tem como. Sabadão chegando, né, você aí poder dar uma descansada depois daquela semana agitada. Pra mim, a sexta, ela só perde pra quinta-noite. Quando chega quinta, 7 horas, eu acho que é o meu momento preferido da semana, porque eu sei que no outro dia é sexta. Nossa, entendeu? Sim. E que eu sei que sexta é o melhor dia, porque no outro dia é sábado. Eu tô antecipando um pouco a alegria? Tô, mas eu também antecipo a derrota, quando no domingo da tarde eu já estou triste, né? Mas é coisas da vida, coisas da vida. E quinta-noite é bom também, porque é dia de jogo. É dia de jogo, pra nós, nossa. É a alegria da semana, é a alegria da semana. Então vamos lá, vamos pro primeiro quadro do dia, que é o Butim. Bora lá, então. Bora! Então, rapaziada, o Butim, né, são os jogos aí da semana, jogos que a gente acabou conhecendo, né, que a gente jogou juntos ou não. Nesse caso vai ter alguns que eu joguei com o Eric, alguns que a gente não jogou junto. É o quadro que a gente vai apresentar as primeiras impressões dos jogos que a gente jogou aí. Então eu vou começar com um joguinho aqui, que o Vitão trouxe lá da Espanha também, pro Migoto. E pra quem não viu aí o episódio passado, foi o nosso convidado aí de honra, é o barman do grupo, e ele chama Omertá. É um jogo do Adrien Dumont, do Timothy Rignaut. Os artistas são o Florian Bellon e o Timothy Rignaut também. E foi publicado pela Helvet, que não saiu no Brasil, né? Tanto que o Vitão teve que trazer de fora. E é um jogo muito parecido com o Sirvam o Rei, que veio pro Brasil pela TGM, e é um jogo que tem até versões de baralho dele, mas é aquele jogo que você pega 4 cartas e você tem que memorizar 2, e aí você vai comprando cartas do baralho e tentar ficar com a menor pontuação possível, né, e trocando cartas da sua mão, entre aspas, ali, com o baralho, né, e descartando cartas, e aí quando alguém chamar, que no caso é o Omerta, né, nesse jogo, quando alguém chamar Omerta, aí o jogo acaba e vê quem tem a menor pontuação. Esse jogo é muito, muito legal, você tem que ficar memorizando ali as cartas, né, Eric? Comenta aí, pouco que você tem o Sirvam Rei, né? Cara, eu gosto muito de Sirvam Rei, é perfeito pra apresentar pras primeiras jogas ali, pra, sabe, as primeiras pessoas que você tá colocando ali na mesa, que estão acostumadas a jogar um joguinho de baralho. Dá pra jogar com gente mais velha que não tá acostumada a jogar, eu mesmo já joguei com um parente de amigo meu, e deu pra explicar, e é muito simples o jogo, né, o Mungo até comentou que tem as versões de baralho. Eu conheci ele, né, sob o nome de Dutch, que é quase a mesma versão do Sirvam Rei. A diferença é que o Sirvam Rei apresenta ali os objetivos. Eu não sei se nesse Omerta é quem tem o menor valor. É que tem o menor também. Tem o menor? Ah, beleza. Então é a mesma essência ali do Dutch. Existem outros jogos também. Pelo menos eu já joguei com amigos meus que não jogam jogos de tabuleiro, né? Com jogos de baralho mesmo. O Bartolomeu também segue a mesma premissa de você decorar 2 cartas e tentar manipular ali as outras, e quem tiver o menor valor bate. Então, bate não, né? Arrisca e acha que bateu. Exatamente. Pode ser que não tenha batido. Exatamente. Então, assim, pra mim é um charme esse jogo, a interação na mesa pura, porque às vezes você tá com um valor muito baixo e você não fala nada. Espera alguém falar, que provavelmente você ainda pode levar. Não, e no Omerta, se você bater e você não for o cara que tem o menor valor, você toma 20 pontos de penalidade, entendeu? E aí você joga em 4 rodadas. E aí quem fizer menos pontos nessas 4 rodadas somadas ganha, sacou? É um jogo que você quer jogar várias vezes seguidas, você não cansa, assim, porque é muito divertido, muita interação, né? Você vai trocando carta com os outros jogadores ali e tal. E esse negócio de memorizar é muito massa, que você testa mesmo se você tá bom de memória, cara, porque bagunça, né? Porque você começa com 4 cartas, só que as pessoas podem te dar mais e você tem que memorizar. É difícil, cara. Mas então, isso aí foi o Omerta. O Eric não jogou, então eu vou pedir pra ele dar a nota do Sirvam Rei, porque é a mesma temática, é a mesma mecânica, né? O que muda ali é a temática. Mas pra mim, cara, para o que o jogo se propõe, é um sólido 8,5 pra mim. 8,5 barris de rum aí. Quantos barris de rum você dá pro Sirvam Rei aí? Cara, Sirvam Rei eu já joguei muito, né?
Então eu colocaria aí uma nota 8. Justo. Gosto muito, passa de ano bem, e é muito legal pra apresentar pra galera. Bacana. Então vamos lá pro próximo jogo aí da semana. Esse aqui eu não pude jogar, mas eu fiz o unboxing, que é o Happy Salmon. É um jogo aí de 2016, acho que ele teve 2 versões, né? Sim, ele teve uma versão antiga em 2016, até sob outra editora, e em 2021 ele foi relançado, e tá lançando algumas editoras novas aí, pela Exploding Kittens, que é a editora do Exploding Kittens, pra quem não sacou. Mas o jogo, ele é de 3 a 6 jogadores, e ele dura em média ali 1 minuto e meio, 2 minutos cada partida. Muito louco, né? O designer é o Ken Grew e o Quentin Ware, e a artista é a Linda DeSantis e o Matthew Inman. A versão antiga tinha sido pela North Star Games, mas essa edição nova pela Exploding Kittens tem fonte igual, manual parecido, arte parecida. Então você vai, bate o olho no jogo, é igual quando você, não sei se já jogou aquele Troll Burrito, mas você bate no jogo, você já fala, é um jogo do Exploding Kittens. E é um jogo que é muito engraçado, assim, é um dos jogos que mais me surpreenderam, que eu pedi pro Vitão trazer também da Espanha e consegui colocar ele na mesa já algumas vezes e, assim, sem exceção, todas as vezes que eu coloquei na mesa, a galera quis jogar tipo 5, 6 partidas e não quiseram parar porque é muito engraçado. Ele é um jogo de tempo real, né? E a gente tem que cumprir missões. E é muito simples, a gente tem que fazer 12 missões, sendo que são só 4 missões diferentes, que é fazer um high five, fazer o Happy Salmon, que é um movimento bem escroto, assim, na mão um do outro. Tem o Switch It Up, que é você trocar de lugar, e você fazer o Fish Bump, que é um soquinho, a lá pandemia. E aí, a gente fazendo essas missões, cumprindo, né, com quem tem a carta ali, porque a gente só consegue ver a carta da frente, já joga a carta na mesa e vai pro próximo. E vira é o jogo da feira. Parece que você tá numa grande feira ali, tá todo mundo muito louco querendo cumprir os objetivos o mais rápido possível. E aí, quando alguém termina, é gritaria. É gritaria o jogo inteiro, na verdade, mas quando termina é mais engraçado, todo mundo racha o bico, fica cansado, porque troca, corre e vai pra um lado da mesa. É aquele jogo sem jogar em pé, mas é uma delícia, é divertidíssimo. Quanto mais gente, melhor nesse jogo. E pra mim, como o Mungo não jogou nem experienciou nada ainda, não tem como ele dar nenhuma nota de barril. Mas eu dou pra esse jogo 9 barris de rum para as experiências que eu tô tentando até agora. Eu não sei se ele cansa com o tempo, mas até agora joguei já várias vezes e ainda não cansei. Gostei bastante. Eu ainda não joguei, mas tô curioso aí pra jogar. Porém, eu tenho que admitir aqui que party games não são o meu maior forte, tipo Wargame também não. Mas tô curioso, cara, já que você falou tão bem. Cara, é bem legal, mas não levei ainda nenhum sábado nosso, nem quinta-feira, porque tem que ser um ambiente de gritaria, de possibilidade de fazer gritaria e de ter pelo menos umas 6 pessoas pra ele ficar legal, eu acho. Faz sentido. Mas aí a gente tem, então, o último jogo, também falando rapidinho, que é um carteado, que não poderia ficar de fora, que é o No Coast Dice, que foi lançado em 2016. Ele dura aí uns 45 minutos, 1 hora se a gente, né, jogando o jogo com todas as fases para todas as pessoas, de 3 a 4 jogadores, do designer Yusuke Matsumoto e do artista Sai Beppo, que foi lançado lá fora pela editora Co-op Games e pela N-Games. É um jogo, uma vaza japonesa, né? Os japoneses são mestres em fazer vazas. Fizeram aí o Trick of the Rails, fizeram aí o Scout, então o Cat in the Box. Então são vazas bem famosas, né? Que são feitas por japoneses e essa não está de fora. A genialidade dessa vaza, tá? Porque além das cartas da nossa mão, a extensão da nossa mão são os dados que vão estar na nossa frente, né? Vão ser 5 dados. E esses dados, eles vão determinar, eles sendo a extensão da nossa mão, eles também vão ser utilizados para ganhar as vazas ou pra gente perder, dependendo do nosso objetivo, porque a gente pode escolher no começo da nossa rodada não fazer vazas, então a gente descarta um dado, ou a gente escolhe fazer uma quantidade X de vazas que a gente vai descobrir no final, que vai ser o dado que ficar pra cima. Então se a gente conseguir bater o dado que ficar pra cima no final, que é o Nokosu Dice, né, que do japonês Nokosu, é aquele que sobra, é o que sobrou. Então o dado que sobrou, o Nokosu Dice, ele vai ter um valor, e aquele valor que tiver virado pra cima é o valor que a gente precisa ter de vazas feitas. E é muito engraçado esse controle, porque às vezes você quer jogar uma cor e a outra pessoa joga outra cor, pra você não ficar com aquele dado na frente, porque obrigatoriamente todo mundo vai ficar com pelo menos 1 ou 0 dado na mão, dependendo dessa pergunta. Mas assim, o jogo é genial. A gente não conseguiu jogar uma partida completa no dia que a gente jogou, porque o pessoal tava com pressa, mas eu já joguei depois ele 2 partidas completas e gostei bastante. Inclusive, é muito difícil de achar, não consegui comprar ele. Joguei ele com o baralho do Steam e com os dados que eu tinha comprado pra poder conseguir colocar ele na mesa, e o jogo é genial. Se alguém souber de um lugar pra vender, me avisem que eu quero comprar ele, porque esse jogo é genial. Eu amei esse jogo muito. E você, Mungo? Então, eu gostei bastante também. Eu achei muito legal
a ideia de que, assim, lembra um pouco uma fodinha, porque você tem que acertar o número das suas vasas, né? Mas só um pouco. E é muito legal porque você meio que usa os dados ali, você pode usar os dados como se fossem cartas, mas você tem que saber qual dado você vai usar. Catapultou a estratégia de fodinha. Eu achei muito bacana mesmo, cara. Eu, assim, pra esse jogo, é um dos meus carteados, assim, que eu mais gostei de jogar, apesar de não ter jogado uma partida completa. Eu vou dar aí um 9, cara. 9 barris de rum, acho muito justo aí. Concordo, também dou 9 pela proposta de carteado, assim. Pra mim, tá entre os top 5 carteados que eu já joguei na vida. Espero que se mantenha, porque eu realmente gostei bastante do jogo. E uma coisa bem legal é que o trunfo desse jogo é muito maluco, porque ele conta por o dado que sobrar no final da mesa, né? Porque todo mundo vai comparando o dado, vai sobrar um dado que não é de ninguém. Esse dado, ele tem a cor que vai determinar o trunfo e vai determinar um valor, e esse valor também de todas as outras cores também vão ser trunfos. E aí tem uma ordem de trunfos, né? Porque como esse é aquela vaza clássica que você tem que seguir o naipe, então você só vai conseguir utilizar os trunfos caso você não tenha o naipe que foi jogado pela primeira pessoa que joga a cor guia, né? Então essa dinâmica toda, esse embaralhamento de dado e o bônus, assim, é uma loucura, mas o jogo é genial, eu gostei bastante. Eu também gostei pra caramba. E é isso aí, rapaz. Então, esse foi aí os jogos que a gente pôde apresentar pra vocês essa semana. Foi um butim suave essa semana, né? A gente conseguiu jogar jogos que já estavam na nossa coleção, então foi muito legal. Espero que a gente consiga também colocar mais coisa nova na mesa, mas também as coisas que a gente já tem aqui na nossa coleção pra poder aproveitar também, né? Pô, velho, pior que eu gosto de jogar um jogo várias vezes, velho, porque é gostoso, né? Você ter aquela curva de aprendizado, né? Sim, não, o Great Western Trail de aniversário tocou meu coração. Nossa, é bom demais, cara, o Great Western Trail. E a gente nem tava pretendendo, né? Foi uma coisa do nada, assim, meio que do nada. Mas é isso aí então, rapaziada, vamos aí pra fofoca da semana, pro papo do taberneiro, então, vamos lá? Bora! Então, essa semana, no nosso papo do Taberneiro, nós vamos falar primeiramente sobre a fofoca da semana. Vocês já estão acostumados com a fofocaiada, vocês são tudo fofoqueiro que eu tô ligado. E essa é a última semana, se você estiver ouvindo, né, na sexta-feira, no dia que lançou. Essa é a última semana para adquirir o Rio 1808 na pré-venda. Jogo da Vem Pra Mesa, do Anderson Butileiro, designer nacional, fazendo um euro, contando a história da colonização no Rio de Janeiro. Espero que vocês, caso tenham interesse, busquem aí, vejam vídeos de gameplay, conheçam o jogo, porque o Butileiro é genial e eu acredito que o jogo é muito bom pelo que eu já vi dele. Espero jogar ele em breve, né, quando lançar, pra poder colocar ele na mesa, porque a arte tá linda e gente, euro brasileiro temos que apreciar, beleza? E a gente tem algumas notícias. E a primeira notícia é que a editora Game Brewer anunciou o jogo Bone Wars. Não sei se vocês viram, mas o Bone Wars ele é um jogo do designer Wim Goossens, e durante a partida a gente vai assumir um papel de um paleontólogo no final do século XIX. Então a gente vai ter que fazer as nossas cartas de ação ali dentro do nosso tabuleiro, tudo mais. É um jogo que parece ser bem bonito. A gente tá indo atrás de dinossauro mesmo. É doideira. Se vocês ficaram curiosos, procurem na Ludopédia, que tem um artigozinho ali mostrando alguma coisa. No BGG também tem. Ele vai ter uma campanha de financiamento coletivo pela GameFound 2023. Sempre que eu conseguir essas informações aqui, vou trazendo, porque a gente teve feedback pedindo pra gente falar sobre financiamento coletivo, sobre as coisas que estão aparecendo. E esse é um dos games que vai aparecer. Eu achei bem bonita a arte. Assim, pra quem gosta aí de se arriscar nos Kickstarter da vida, se arriscar aí nos financiamentos, esse daqui me parece ser um jogo bem interessante. Eu achei interessante porque eu gosto de dinossauro, então. Sim. Mas é isso aí. A segunda notícia é que a editora Buffalo Games anunciou o jogo Penny Black. Eu até fui pesquisar pra ver se esse Penny Black era da mesma família do Penny Press, mas não tem nada a ver. Esse Penny Black é um jogo de 2 a 4 jogadores em que nós vamos colecionar selos. Então a gente vai escolher os nossos selos, vai adicionar eles na nossa coleção, né, conforme a gente for completando ali nos nossos álbuns de selos, né. E isso a gente vai ficar sempre de olho também no Penny Black, que no caso é o primeiro selo postal adesivo do mundo, que deu início, né, a arte de colecionar selos. Então esse jogo é um jogo sobre coleção de selos. E ele tem um lançamento internacional pela Gen Con previsto para 2023. Então o Gen Con aí tá chegando, a galera provavelmente vai conseguir jogar esse jogo lá, e eu achei bem interessante, assim, essa temática aí, galera. Quando eu falo de coleções no geral, a gente já imagina que vai envolver um set collection, e eu normalmente gosto de jogos que tem um set collection como mecânica. Eu também gosto bastante de set collection.
Collection. Mas e aí, Eric, você já conheceu alguém que tem um álbum de selos, cara? Cara, de selos não, mas eu conheci algumas pessoas que faziam coleção de cartões telefônicos. Ah, eu conheci também. De cartões telefônicos tinha uma quantidade imensa e de cartões postais também. Mas tem maluco pra tudo, né? A gente coleciona jogo de tabuleiro. Pois é. Cara, o meu tio tinha um álbum de selos, velho. De selos? De selo, cara. Meu tio tinha um álbum de selo. Eu colecionava selo, cara. E é interessante, cara. Eu nunca tinha visto nenhum jogo com essa mecânica de colecionar selo. Mecânica não, esse tema, né? De coleção de selo. Muito interessante. Tô curioso aí. Então já compra ali na Gencom, chama seu tio e vamos jogar junto. Cara, muito louco, velho. Eu colecionava moeda quando eu era pequeno. Moeda tipo de outros países. A única coleção que eu tenho hoje é a minha coleção de moedas da Olimpíada. Ah, sim. Eu tenho todas as moedas que foram lançadas das Olimpíadas. Mas eu acho que isso um monte de gente também tem, né? Mas isso aí mais pra frente vale uma grana. Vai valer R$25 em vez dos R$20 que tem moeda lá. Por aí. Falei que ia valer uma grana, não falei quanto. Você tá certo. A terceira notícia, e essa inclusive eu fiquei surpresa aqui, Keyforge Winds of Exchange vai vir aí, primeiro jogo desde 2021, que não vem lançado nenhum desde toda aquela treta lá com a Fantasy Flight, que eles não conseguiram, né, dar sequência no algoritmo que como que é o nome do criador? Richard Garfield. Richard Garfield criou, ele tinha saído da empresa, acharam que ia dar conta, não deram conta de fazer, lidar com o algoritmo que o cara criou. O cara é um gênio, não tem como, né? O cara doutor em simplesmente fez Magic e é o pica dos pica com os LCG, TCG da vida. E com o Keyforge não seria diferente. Então, né, depois que a Ghost Galaxy ali, o time dele todo, que ele reuniu, conseguiu, né, adquirir os direitos de novo. Agora a gente já tem uma data prevista pra eles lançarem. A Asmodee vai fazer a distribuição na América do Norte, mas ainda não foi informado se vai estar disponível na Gencom 2023. Mas o interessante é que pros amantes de Keyforge, a franquia não morreu, está vivo. Eu já tentei jogar Keyforge, já joguei, não gostei muito porque não é minha praia jogo de duelo de cartas, assim, no geral. Mas eu acredito que pro mundo, por exemplo, já jogou um Magic, pra galera que curte, né, jogos de duelos, assim, de cartas nesse estilo, eu acho que já gostam mais, né? Eu sempre gostei de Magic, desde que eu era criança, assim mesmo, eu jogava Magic. Eu comecei a jogar em 2014, 2013, não lembro, por aí. Sempre gostei de TCG, sempre gostei... Pokémon eu já jogava antes, né? Então, mas o Keyforge, cara, por incrível que pareça, eu nunca tive curiosidade de jogar. Eu acho que sempre que eu ouvia falar do Keyforge, as pessoas acabavam não falando tão bem, não sei porquê, né? Tanto que ele foi um jogo aí bem esquecidinho. Você acha produto de Keyforge hoje muito barato, assim, a preço de banana, booster box, enfim, esses tipos de produto aí. Então, cara, eu tenho curiosidade de experimentar um dia, talvez, né? Mas eu nunca tive essa vontade, esse ímpeto, né? De ir lá e falar, não, quero aprender a jogar Keyforge. Até porque eu tentei me enviar em outro card game tempos atrás, que é o Flash and Blood, né? Mas, cara, um card game já é muito pra mim, já é muita grana envolvida, muito tempo que você tem que gastar pra acompanhar o meta, né? Então eu prefiro ficar no meu jogo de tabuleiro hoje em dia. No máximo ali jogar um Commander de vez em quando aí. E por fim, uma notícia que tem tudo a ver com o nosso programa de hoje, que é que a editora Chaosium anunciou o jogo Horror on the Orient Express, The Board Game, nada mais, nada menos que um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores dos designers Michael Golebiowski e do famosíssimo, já citado nesse podcast, Adam Kwapinski, queridinho aí do Mungo, né, do Terracota, mas também meu queridinho do Nemesis. E durante a partida, né, os jogadores vão ter que investigar pistas e lutar contra monstros cósmicos, de horror cósmico, enquanto viajam no Expresso do Oriente. Então é um jogo cooperativo que vai entrar aí numa campanha de financiamento coletivo em 2024, então também pra galera que segue os financiamentos, fica de olho que pra quem curte Lovecraft, pra quem curte horror, pra quem curte cooperação e pra quem curte uma arte sensacional, que eu tenho certeza que o Adam Kwapinski vai exigir pra esse jogo, sigam e fiquem de olho aí, que pode vir coisa boa por aí. Eu também fiquei bem curioso pra esse jogo, porque eu gosto demais dos jogos do Adam Kwapinski, né? Gosto bastante do Lord of Hellas, um dos módulos ali da caixa grande, da Big Box do Lagrange, que a Galápagos já anunciou que vai vir pro Brasil. Tô ansiosíssimo para jogar. Eu já vi esse módulo que ele fez do Lagrange, eu achei genial, achei muito legal. Vai adicionar umas estruturas ali no mapa, que você vai poder fazer suas barraquinhas em volta ali dessas estruturas, tipo moinho de vento, enfim, né, essas coisas. Então, assim, eu gosto muito desse designer. Tô curioso aí pra esse jogo aí, que da fofoca da semana. É isso aí. Vamos então pro nosso Hall da Fama especial dessa semana de HP, nada mais, nada menos, fucking Lovecraft. Vamos lá então, nossa, esse eu tô ansioso. Vamos lá.
Então, galera, espero Música de horror. que o editor tenha colocado uma música de horror aqui, cósmico, muito louco, mas nesse momento, apague a luz do seu quarto. Mentira que você vai estar ouvindo na hora do almoço, mas desce o blackout aí da sua cozinha. Se tá no trabalho, fecha o olho. Mas entra no clima, acende uma vela e vamos falar hoje sobre Lovecraft. Lovecraft, antes de mais nada, antes de falar da parte dos jogos, né, a gente precisa conhecer um pouquinho do cara. Então, Lovecraft, ele nasceu em 1890, dia 20 de agosto de 1890, numa região dos Estados Unidos que fica ali pra cima de Nova York, que é New England, a Nova Inglaterra. E ali em New England, né, um lugar onde tem 6 estados, né, temos ali Massachusetts, temos Connecticut, New Hampshire. Ele nasceu em Rhode Island, que é o menor estado em área do país inteiro. Tem só 4.000 km². É lá no Nordeste dos Estados Unidos, né? No Nordeste dos Estados Unidos. E ele nasceu na cidade de Providence, que é a capital e a mais populosa cidade dessa região aí. E ele viveu a vida inteira dele nessa mesma região, que é uma região ali, gente. Ela teve muita relação com a colônia. E ela teve muito uma influência conservadora da época dentro dessa região. Principalmente por ser uma região com cidades menores, por não ter tanto um desenvolvimento progressista, né? Então o conservadorismo ficou muito presente dentro dessa região aí dos Estados Unidos, principalmente na época, o que levou ele a algumas colocações futuras que são bem complicadas. Mas o que importa é, Lovecraft, durante a vida dele, galera, viveu, tinha um jornalzinho dele, postava ali algumas coisas, colocava uns livros, mas ele não fez sucesso, ele não teve um número grande de leitores enquanto ele estava vivo. Ele foi aquele autor que começou a fazer sucesso conforme foram descobrindo as obras dele, conforme ele foi sendo mais conhecido, a sua obra mais difundida, né? Então ele viveu todo esse período ali, né, a maior parte da vida dele na Nova Inglaterra. Ele acabou levando as obras dele para revistas pequenas, por exemplo a Weird Tales, que era onde eles postavam contos que eles chamavam de pulps, né, que são contos pequenos, contos que estão fora do mainstream. Então nesse momento ali o Lovecraft foi construindo e desenvolvendo cada vez mais, né? Ele até comenta que uma das influências principais para ele foi um livro aí que eu não sei se vocês já conhecem, já leram, eu já li, que é do Robert Chambers, que é o Rei Amarelo. Não sei se você já leu, Mungo, esse livro, já viu alguma coisa desse livro, mas ele foi muito base para inspiração ali do terror cósmico, que é onde aparece coisas iniciais ali sobre uma figura cósmica maligna que a galera fica louca só de conhecer, né? Tanto é que conforme dentro desse livro, né, conforme esses contos, né, é uma coletânea de contos, e eles são baseados numa peça de teatro fictícia que vai ficando, que a galera conforme vai assistindo, vai lendo, vai ficando louca, né? E esse livro, inclusive, ele também influenciou pra mim, uma das séries, né? Uma das melhores temporadas de séries já feitas em todos os tempos, que é a primeira temporada de True Detective. Já viu, Mungo? Cara, nunca ouvi falar de True Detective, não. Cara, se você não ouviu, vá atrás, que é... Pra mim, gente, se vocês também não viram, né? Assistam. A primeira temporada de True Detective é impecável, é impecável. E como a história ela é fechada, então você vê a primeira temporada, você vê a história do começo ao fim, né? Não vai ter uma continuação. Mas, o Lovecraft, então, ele desenvolveu, né, dentro da sua obra, o horror cósmico, né? E dentro dessa premissa, ele construiu toda uma mitologia acerca dessas criaturas cósmicas que elas são de impossível compreensão para o ser humano, que elas possuem um poder infinito, que não tem nem como a gente mensurar, e só da gente ter o mínimo contato com a presença deles, é o mínimo do mínimo, a gente já começa a ficar insano e ficar maluco. Para quem já jogou, por exemplo, um Call of Cthulhu, né, um RPGzinho, já participou de uma sessão de RPG do chamado de Cthulhu, já viu que o ponto principal ali da trama é que você sabe que você vai morrer de alguma forma muito horrível, ou se você ficar vivo, você vai ficar cercado de traumas, porque quanto mais contato com esses seres cósmicos, mais maluco da cabeça você vai ficar. Inclusive, esse ano eu tive a honra de conhecer pessoalmente o criador do RPG de Call of Cthulhu, lá no DOF, que é o Kenneth Haidt, né, que consegui trocar umas palavrinhas ali, pegar um autógrafo com ele. Nunca joguei Call of Cthulhu, mas eu tenho muita vontade de jogar, porque, pô, né, eu acho que pra todo mundo que gosta do Lovecraft, né, é que eu não sou
tanto assim do RPG, já joguei D&D, já joguei alguns RPGs, alguns sistemas, mas o Call of Cthulhu eu nunca joguei. O Eric falou pra mim que já mestrou Call of Cthulhu, espera aí que um dia a gente possa jogar uma campanha de Call of Cthulhu juntos. Podemos jogar, é só preparar a história que o livro já tá aqui em casa. Podemos até jogar uma campanha pronta. Aí sim, aí sim. Mas pensando aí em horror cósmico, Mungão, acho que antes da gente continuar falando da história dele, eu queria perguntar pra você aí, na sua visão, porque a gente tem algumas definições ali ao longo de períodos de algumas pessoas, que eu também vou trazer aqui pra galera, entre a diferença do terror e do horror, né, que é a proposta do Lovecraft. Então, rapaziada, pra quem aí vai no cinema pra ver um filme de terror, quando a gente fala em terror, é aquilo que te dá ansiedade, é aquilo que te dá medo, né? Aquele jump scare que você fica assustado, né? É o susto, né? O terror, ele tem muito a ver com essa de você ali tem aquela cena dos carinhas roendo unha, né? Das pessoas que roem unha, né? É aquela coisa da ansiedade. Ou quando a gente fala de horror, o que é horror? Você pode associar com a palavra horrível, né? Então, o horror, ele tá mais associado a essa parada de grotesco, né? Aquilo que é feio aos olhos, né? Ou mais especificamente a repulsa, né? O choque. Então é justamente isso que o Lovecraft ele tenta passar pra gente nos contos dele. Então é algo que é incompreensível, né? E eu sempre costumo falar que o ser humano ele tem ele de certa forma gosta daquilo que é desconhecido, porque apesar da gente ficar, né, ficar horrorizado, né, por isso que chama horror, né, com o que a gente lê ou o que a gente vê nas obras do Lovecraft, né, até nos jogos, né, quando você olha ali pra cara do Cthulhu, você fica ali, cara, nossa, o bicho é grotesco mesmo, né? Se a minha avó visse, o meu avô ia falar, nossa, que coisa feia, né? Porque é pra dar esse sentimento mesmo. Porque o ser humano, ele de certa forma, ele gosta daquilo que é desconhecido, gosta daquela adrenalina do desconhecido, né? E é por isso que eu acho que o Lovecraft e toda a cultura em volta do Lovecraft é tão marcante, né? O pessoal gosta tanto, justamente porque você sente aquela adrenalina, né? Fala, cara, que negócio bizarro, que negócio grotesco, quero saber mais, né? Eu acho que é por isso que Lovecraft é tão bacana, né? As obras dele, né? E tudo que tá em volta dele. Sim, eu quero dizer pra você, Moon, que a sua definição está de acordo com um ensaio feito aí pela escritora Anne Radcliffe em 1826, que é sobre sobrenatural na poesia. Ela diz assim, ó: terror e horror são tão opostos que o primeiro expande a alma e desperta as faculdades a um grau elevado de vida. O outro as contrai, congela e quase as aniquila. Então, assim, o terror, galera, é realmente esse medo do desconhecido. É aquela sensação de quando a gente não sabe o que tá vindo, aquele sentimento da iminência, de em qualquer momento poder se mostrar presente ali na nossa mente, na nossa frente, na nossa visão, né, através dos nossos sentidos, de forma que ela consiga ali permear, então, dentro da narrativa, uma atmosfera única, que é fazendo com que faz com que o nosso medo psicológico seja muito mais associado a esse terror. Quando a gente fala do horror, né, como foi colocado ali pela Radcliffe, que contrai, congela e quase aniquila as faculdades humanas, é porque é causado por algo que nos choca. E o Lovecraft, dentro do seu terror cósmico, ele trabalha os dois pontos dentro da nossa narrativa. Tanto o terror dos personagens em não saber o que tá vindo, mas conforme eles vão descobrindo o que tá vindo, aquele terror ele é transformado em horror, porque não tem como ele ter os dois ao mesmo tempo. Porque enquanto o terror é um medo invisível do que ele não conhece, o horror por si só, ele é um choque através do que ele vai conhecendo. E é esse choque que vai degradando ali a sanidade, né, dos personagens de Lovecraft e de nós amantes aí do horror cósmico, que foi permeado aí agora, né, da cultura pop principalmente, mas essas anormalidades físicas, mutilações, violências extremas, coisas que trazem repugnância, né? Inclusive o Stephen King, não sei se provavelmente vocês conhecem Stephen King, né? O cara que escreveu livros aí famosos que viraram filmes, como por exemplo O Iluminado, teve o Dr. Sono, teve um dos meus preferidos que é o Duma Key, que não virou filme, mas é um livro ótimo, e ele fala assim, que, né, ele admitiu já que foi inspiradíssimo pelo Lovecraft, né, pelos contos do Lovecraft, e que ele segue 3 caminhos, dentro das histórias dele, segue 3 caminhos de narrativa: o terror, o horror, e quando ele não consegue atingir nem com terror nem com horror, aí ele vai pra coisas que vão causar nojo nas pessoas. Então ele vai trazendo esses pontos pra poder atingir o leitor, né, de alguma forma. E justamente você pontuou bem, né? E, por exemplo, quando você tá jogando uma campanha de qualquer
coisa aí relacionada ao Lovecraft, qualquer obra Lovecraftiana, seja RPG, Arkham Horror Card Game, Arkham Horror Board Game, no começo você sente aquela ansiedade, né? Porque você não sabe o que está por vir. E a partir do momento que você vai descobrindo as coisas que acontecem no jogo, você vai sentindo aquele horror, né? Fala assim, cara, que porra é essa, né? Eu já, várias vezes eu soltei essa. Falei, mano, que porra é essa, tá ligado? Tipo, é bem isso mesmo. O terror, ele vai se transformando em horror. E é esse horror cósmico, né? O que é esse horror cósmico? Qual que é a diferença do horror cósmico pro horror normal, né? O horror que a gente tá acostumado em filmes, né? Enfim, o horror cósmico, ele tá relacionado a essa parada do inimaginável, né? Sempre o Lovecraft mesmo, ele costuma usar, e todas as obras relacionadas, costumam usar esse tipo de palavra, né? O interminável, ou o onipresente. Então são coisas que estão muito acima da realidade humana, né? Então, como o Eric bem pontuou também, são pontos que, quando o ser humano ele sequer chega perto de conhecer, né, quem é o verdadeiro Cthulhu, quem é o verdadeiro ancião, né, Ancient One, quando você chega perto daquele conhecimento, você já fica maluco, né, você perde totalmente a sua sanidade. Então esse horror cósmico, ele tá justamente relacionado a isso, né, do que é muito acima da realidade humana, é muito pro ser humano conseguir compreender, né. Sim, exatamente. E assim, é muito interessante ver dentro do universo dele um reflexo do que Lovecraft é, de como ele foi criado, de como que ele viveu, né, grande parte da vida dele, e essas influências se transformaram nessa visão dele de mundo e dessa visão dessa construção de mundo que ele fez. Então, por exemplo, o Lovecraft, ele foi criado dentro de uma família protestante ultra conservadora. Até tem um relato ali que aos 5 anos ele já teve um momento de ceticismo quando ele perguntou se Deus era um mito, depois que ele soube que o Papai Noel não era real. Até assumiu ali uma identidade de Abdul Al-Zared, que isso é importante mais pra frente, mas lembre desse nome, Abdul Al-Zared. E em 1896 ali, já tinha seus 6 anos, ele descobriu a mitologia grega e se tornou um genuíno pagão, entre aspas. Mas o Lovecraft, então, ele foi construído, que nem eu falei pra vocês, dentro de uma cidade muito conservadora, dentro de uma família muito conservadora, e ele levou ele também a se associar dentro da política a movimentos conservadores, até que em algum momento, ali por volta, depois da Grande Depressão, ele se tornou um socialista, mas não um marxista, porque ele era totalmente contra o marxismo, contra a influência, gente, o clássico Yankee ali, né, que é contra a influência do estrangeira e marxista dentro do seio norte-americano. Então, ele tinha essa visão de muito socialista, mas nada marxista dentro do contexto da época. Ele era totalmente oposto ao marxismo soviético. E ali, pensando dentro dessa mudança de figura, isso também teve impacto nele em alguns pontos, porque, por exemplo, ele acreditava que a manutenção da cultura com base na cultura em si, como assim? Os alemães deveriam ser mais alemães, e quanto mais alemães eles fossem, melhor seria. Os franceses, quanto mais franceses eles fossem, melhor seria. E sucessivamente. Então a miscigenação ali era algo que ele era contra, também a questão das raças mesmo, né? O principal ponto de controvérsia que Lovecraft teve durante sua vida foi o racismo, que também foi co-presente em alguma de suas obras. Tanto a sua apresentação em alguma de suas obras, por exemplo, sobre pessoas pretas, sobre os seres, né, que ele constrói dentro desse universo, também tem essa relação. Então é um momento muito controverso da vida de Lovecraft, que também tinham grandes partes dessas ideias dentro de conflitos, porque, por exemplo, ele era casado com uma judia, só que ele dizia que a mulher que ele era casado estava alinhada com as coisas da época. Ele em algum momento foi a favor do Hitler, como alguma parte dos americanos conservadores, mas depois que ele viu o que a galera tá fazendo na Alemanha, porque ele morreu antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, mas que ele já viu que a galera tava tendo uma repressão contra os judeus, ele já ficou putaço, porque não era pra ficar, né, pra ter nenhuma represália contra os judeus. Então é muito complexo a relação de Lovecraft, e ele era muito pessimista ali, principalmente por sua influência ali por Nietzsche, que ele era um leitor afinco de Nietzsche, e também do Mencken, que também participou ali dentro
desse contexto dele, né? De como a sua visão de mundo estava influenciando na sua visão do seu mundo que ele criou do horror cósmico. Nietzsche, pra quem não sabe, foi o filósofo que criou a famosa frase, famosa afirmação, na verdade, né? Que não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus, né? Então, essa parte do Deus do cristianismo, né? Que a gente tem essa ideia desde criança, pra quem é cristão, ela não tá presente em obras como Lovecraft, né? Em obras que relacionam outras mitologias, porque os deuses, eles são muito diferentes do Deus do cristianismo, né? Então, geralmente, deuses não são figuras onipresentes, onipotentes, oniscientes, né? Geralmente são figuras aí que têm um poder ou outro e tal, e que são imortais, né? Então, é muito diferente, né? O Deus do cristianismo e o Deus de outras mitologias. Sim, e além disso é muito legal ver a influência dessa filosofia que ele leu dentro da obra de Lovecraft, né? O tema central ser o cosmicismo, que é aquela filosofia literária que vai trazer que a humanidade é uma força insignificante do universo, e por isso que a gente é tão impactado pelos seres cósmicos, né? Que Lovecraft traz. Porque apesar dele, né, parecer esse cara todo pessimista, ele era um indiferentista. Ele expressava isso dentro de sua ficção, porque os seres humanos estão frequentemente sujeitos a esses seres poderosos, né, e outras forças cósmicas, mas essas forças são tão malévolas quanto indiferentes aos humanos, à humanidade em si. Ele até tem uma pessoa que é muito famosa, um ser cósmico, né, uma pessoa, né, um ser cósmico que é muito famoso, né, que é Nyarlathotep, que interpreta ali o colapso da civilização humana como sendo uma explicação por si só do colapso do universo, né? O próprio conto chamado de Cthulhu apresenta ali uma intensificação desse tema, né? E até falando sobre o chamado de Cthulhu, Mungão, eu queria saber qual que é o seu conto preferido do Lovecraft. Cara, eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto demais do chamado de Cthulhu. Eu acho que representa muito bem o que o Lovecraft quer apresentar, quer mostrar nas obras dele, né? Tanto em livros como hoje em dia a gente tem os jogos, né? Da franquia Arkham faz. Então eu acho que é o conto que melhor representa o que o Lovecraft quer mostrar, né? Com relação a essa coisa aí de horror cósmico, né? Eu acho que é o que representa melhor. E o seu, Ericão, qual que é? Cara, eu gosto muito do chamado de Cthulhu, né? Eu acho que ele é um divisor, mas eu também gosto muito das Montanhas da Loucura. Esse conto é maravilhoso. A Chave de Prata, o Navio Branco, também tem uma narrativa muito legal. Pra quem não conhece nada, gente, como é conto, é pequenininho. Então, abre aí um livro aí na Amazon, sei lá, alguma coisa que você consiga acessar, um Kindle, qualquer coisa da vida, e lê um Lovecraft, lê um conto simples. Você vai ver um lapso de toda a mitologia Lovecraftiana, né? Toda a mitologia de horror cósmico foi criada por Lovecraft e incrementada ao longo dos anos, porque Lovecraft morreu, mas os seus contos continuaram vivos, a sua mitologia continuou viva, né? Inclusive, é tão viva que eu não sei se você sabe, Mongão, mas lembra que eu falei do Abdul Al-Azred, que era o nome que ele tinha se dado ali, né? Um alcunha que ele se deu. Com o tempo, ele incluiu esse cara dentro dos contos dele, que era o Árabe Louco, que é um poeta fictício, lá em Damasco, provavelmente fictício, tá, gente? Em 738, ele escreveu o Al-Azif, também conhecido como Necronomicon, que é ali o grimório principal ali, um dos principais, né, que é um livro fictício. Ele até fala em um dos contos dele que, agora eu não lembro qual que é o papa certo, tinha colocado o livro como um livro dos banidos, e aí tem galera falando, não, o livro realmente existiu. Então assim, é quando a ficção criada por ele começa a se misturar com a realidade. Isso é muito louco, muito, muito louco. O Necronomicon, ele inclusive, ele é usado por investigadores, tanto no Arkham Horror Card Game, no Arkham Horror Board Game, né? Então é um livro que bem presente na cultura do Lovecraft. E assim, o Lovecraft, cara, ele virou não só a influência do Lovecraft, né? Ela não só influenciou filmes, não só influenciou séries, jogos, como também card games, né? Então, o Magic the Gathering, ele teve uma influência muito, muito grande do Lovecraft. Eu até ouso dizer que é uma cópia descarada dos Ancient Ones, né? Que são os Eldrazi, cara. Então, assim, o Eric não vai conhecer porque não jogou Magic, mas os Eldrazi, eles são criaturas fictícias, né? No Magic. Elas não têm forma física e nem cor, tanto que o tipo das cartas é incolor, né? O Magic criou uma nova cor, que é
incolor por causa delas. E elas vagam entre planos, destruindo, sugando a energia dos planos até o plano acabar. E são criaturas, assim, grotescas, né? Então a gente tem as três principais aqui, que é o Emrakul, o Ulamog e o Kozilek. O Emrakul, ele devasta a vida, o Ulamog, ele devasta as propriedades físicas, e o Kozilek, ele devasta a realidade. Então são criaturas que, tipo, sugam a realidade, né? Então, os nomes até das criaturas aqui, o Emrakul é o fim prometido. O Emrakul é a copa descarada do Cthulhu, tá? Se você ver aí, ele é uma água, aqui. é uma água viva gigante, velho. É. Então, assim, é a cópia descarada do Cthulhu, que o Cthulhu é um ser em formato ali de... Tem os polvo. tentáculos de polvo, e o Emrakul, ele é uma água viva, tem os tentáculos ali também, e, assim, são criaturas que ultrapassam o limite da realidade. O Ulamog, ele é a fome interminável, né? Então, ele suga a energia dos planos até ele parar de ter fome, só que ele nunca para de ter fome. E aí, esses Eldrazi, eles têm que ser contidos. Aí, no Magic tem uma puta lore em volta deles. E aí, você tem que fazer um ritual pra prender essas criaturas, enfim. Mas é muito, muito Lovecraft, cara. É assim, pra você ver como o Lovecraft, ele tá em tudo. Assim. Não, é doideira. Vocês não sabem, Lovecraft influenciou Metallica, que tem uma música Call of Cthulhu. Os caras têm The Shadow Over Innsmouth. Que é um conto do Lovecraft também, o Innsmouth Conspiracy, né? Isso. E aí eles têm The Thing That Should Not Be, que é uma música do Metallica também. O próprio Black Sabbath tem uma música que chama Behind the Wall of Sleep, que também traz uma história dele de 1909, que é Beyond the Wall of Sleep. Então, assim, esse mitos, né? Ele influenciou muitas coisas da cultura pop, inclusive religiões que nasceram ali a partir dos mitos de Lovecraft, incluiu um sistema de ritual e ocultismo ali dos caras. É doideira. Então, como a gente já disse que o Lovecraft, ele inspirou séries, filmes, músicas, não podia deixar de inspirar também jogos de tabuleiro, que é o principal foco aqui do nosso podcast, né? A principal franquia que o Lovecraft influenciou aí. É uma franquia muito famosa de jogos de tabuleiro que a Fantasy Flight traz pra gente aí. É a franquia Arkham Files, né? Então é uma franquia que pega, assim, uma coletânea de contos do Lovecraft e insere esses contos em jogos, né? Então a gente tem exemplos aí o Arkham Horror Card Game, o Arkham Horror Board Game, né? Eldritch Horror, Mansions of Madness, enfim. E cada jogo, alguns mais focados em alguns contos, outros mais focados no geral, assim, né? Do tema Lovecraftiano mesmo. Sim. Inclusive, uma curiosidade, você sabe de onde que vem a palavra Arkham? De onde que ele se inspirou? Não sei. Arkham é uma cidade que é uma vila, na verdade chama Oakham, que fica lá em Massachusetts, no estado na região ali da Nova Inglaterra, que é uma cidade irmã, né, que chamaria assim porque, né, que nós somos de Londrina, que tem uma grande parte aqui dos pioneiros vieram de Londres, né, então é Little London, né, então é a pequena Londres e é Londrina. Pra ele é Oakham, né, a cidade dessa vila de Massachusetts que ele se inspirou pra criar Arkham. É a típica vila que dá pra fazer um filme de terror. E, inclusive, ela é baseada numa vila lá da Inglaterra que tem o mesmo nome. E, tipo assim, tem 1.900 habitantes, uma densidade de 34 pessoas por quilômetro quadrado. Então, assim, é uma cidade bem pequenininha que é propícia pra essas coisas acontecerem. E tem outras vilinhas, assim, nas histórias do Lovecraft. A gente tem Dunwich também, né, que é uma vila aí que os moradores são meio esquisitos e tal. Sim. Então, não, é todo a parte de geografia ali de Lovecraft, ela foi... Ainda não existia no mundo real, né, as cidades e tudo que ele comenta, mas é totalmente inspirado ali na região onde ele viveu. Voltando aos jogos de tabuleiro, eu não joguei tanto quanto eu gostaria os Arkham Files. Por exemplo, eu nunca joguei um Eldritch Horror, isso me entristece. Eu joguei bastante da série Arkham Files. Teve alguns jogos que eu não joguei, que eu queria comentar, mas antes eu vou falar dos jogos que eu já joguei e dos meus preferidos. Pra quem me conhece meu canal ou escuta esse podcast aqui, sabe que o meu jogo favorito da franquia é o Arkham Horror Card Game, né? É um jogo que, quando eu comprei, assim, na verdade eu troquei esse jogo, é um jogo que eu queria já faz tempo, eu troquei por uns jogos que eu tinha aqui com o Bruno, inclusive um abração pro Bruno, a gente jogou uma campanha já de Arkham Horror Card Game junto, e assim, eu não dava nada pro jogo, eu achei que ia ser mais um jogo da franquia, né, e tal, um jogo imersivo, como todos os outros da franquia, mas ele me surpreendeu tanto, assim, tanto que nos meus reviews lá que eu fazia na Ludopédia,
média. Foi o único jogo que eu dei nota 10, né? Eu acho que até hoje eu tento procurar defeito no Arkham Horror Card Game, eu não consigo encontrar. É um jogo muito, 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 muito bom. Ele tá muito acima dos outros jogos da franquia pra mim, assim. Eu entendo quem gosta aí do Eldritch Horror, acho um jogão também. Já tive a oportunidade de jogar. Mas pra mim, Arkham Horror Card Game, ele tá muito acima, muito acima. Eu acho que eles consertaram muita coisa que tinha nos jogos, principalmente na parada da imersão, cara. Eu acho que, de longe, ele é o jogo mais imersivo da franquia. De longe, assim, de longe mesmo. É um jogo que você realmente se sente inserido na história, né? Então isso é uma coisa que eu acho que o Eldritch Horror, por exemplo, peca um pouco. Tipo, eu não me sinto muito inserido na história do Eldritch porque as interações, elas são muito superficiais, sabe? Você toma algumas decisões, sim, mas são decisões muito, muito superficiais. Eu acho que o Arkham Horror Card Game, ele realmente te insere dentro da história mesmo. Espero que o Eric tenha a oportunidade, vai ter aí a oportunidade de jogar uma campanha comigo. Editor, por favor, para a música. Bota a música triste. Queria deixar aqui uma mensagem pra todas as pessoas que puderam jogar com o Mungo, que foram muitas, assim, chegando a casa de quase milhares de pessoas. E eu não pude jogar, mas... Cara, amizade é isso, né? Eu acho que é muito mais dado que receber. É isso. Pode voltar pra música cósmica aí. Posso mandar um abraço aqui pra todas as pessoas que jogaram, que eu sei a lista aqui de todos, que jogaram campanhas Mungo, é só 1 hora de cash, cara. Não, a gente não pode pode passar. A gente não pode passar disso. 5 pessoas aqui só. Ó, então vamos lá. Abração pro Igorzão, abração. Jogou 2 campanhas de Arkham Horror comigo. O Bruno, o Daniel também que me acompanhou lá no DOF, lá em São Paulo. Um abração pro Daniel. Matheus Migoto jogou uma campanha também, está jogando outra agora. Daniel Barbie Rods, cara, vocês são sensacionais. E o jogo não teria a mesma experiência se não fosse vocês. Olha que fofinho que eu fui. Com os outros é fofinho, né, mano? Com os outros é fofinho. Mas eu vou falar também que o meu jogo preferido do Lovecraft é um Insondável, tá? Justo. Jogão, reimplementação aí do Battlestar Galactica com nova skin, e não tinha como ser errado, porque a skin do Capiroto é muito boa. Mas assim, eu queria ter jogado mais jogos do Cthulhu, porque que eu me lembro aqui, que eu dei uma pesquisada, eu joguei o Pandemic, né, do Cthulhu, que eu acho o melhor Pandemic que eu joguei até agora, mesmo que eu não goste muito, mas foi um dia legal, joguei com meu amigo Gabriel Ida, um abraço pro Gabriel Ida, e aí a gente colocou uma meia luz assim, fizemos interpretação dos personagens, pra quem gosta de RPG foi bem legal, e o Mansion of Madness também, a primeira vez que eu joguei, eu fiquei maluco, mas eu só joguei uma vez faz muito tempo, eu queria muito jogar de novo, Mungo. Esse eu queria muito jogar de novo. O Mansions of Madness, pra quem não viu o cast aí que a gente falou dos nossos primeiros jogos, acho que foi o primeiro, né? O primeiro cast que a gente fez. E Mansions of Madness foi um dos primeiros board games que eu tive contato, ele e Zombicide. Então, assim, desde o meu começo nesse submundo aqui dos board games, mas eu gostei bastante do Mansions of Madness também. Hoje eu acho que eu não gosto tanto dele, porque apesar dele ser um jogo bem imersivo, né? Que é uma coisa que eu falei que eu acho importante na franquia, ele é um jogo que demora demais, né? E eu também não sou tão fã, assim, de jogos que usam aplicativo, excluindo aí Senhor dos Anéis e Jornadas da Terra-média, esse eu gostei bastante. Mas o Mansions of Madness, eu acho que o aplicativo, ele não ajuda tanto, eu acho que é uma adição ali que, pra mim, não traz mais imersão pro jogo, apesar de, beleza, ter a musiquinha ali e tal, né, beleza, mas eu acho que não traz tanta coisa a mais pro jogo. E eu acho que é um jogo que demora demais, mas é um jogo legal, tá? É um jogo legal. Se você aí for jogar, no máximo ali, 3 pessoas, 4 pessoas, já acho que já é demais. Beleza, dá pra se divertir bastante. É igual o Eldritch, cara. Se você for jogar Eldritch em 5 pessoas ou mais, você vai passar 5 horas jogando. É 1 hora por jogador. É complicado. E eu queria dizer, eu joguei mais 2 jogos do Lovecraft, um de 20 minutinhos, que é o Tides of Madness, que é uma skin ali do Tides of Time, 20 minutinhos, o Thiagão tem um desse, inclusive um abraço pro Thiagão, jogo bem legal, bem divertidinho, bem de boinha, set collectionzinho bem simples, né, e um jogo bem ruim, horrível, péssimo, esse daí tá na lista de jogos que não deveriam ter, jogos que me causam insanidade, só de jogá-lo eles, que é o Arkham Horror Hora Final. Que jogo, cara, nossa, esse jogo é muito ruim, velho. Eu coloquei aqui jogos que eu não joguei e da franquia queria jogar. Tá aqui, Arkham Horror Hora Final. Cara. Sério? Sério, não, eu queria Mungo, jogar não esse faz jogo. isso com você não, faz isso não. Queria jogar. Eu acho que, talvez eu ache ruim, talvez, mas eu queria jogar. Não, Mungo, não tem chance de você achar bom, cara. Juro, te conhecendo, cara, você não vai... nossa, é muito ruim. É muito ruim. Eu imagino eu já tive ele e não consegui vender ele, pra você ter uma noção. Eu deixei no Jorge. Falei, Jorge, se livre. Fique à vontade. Ele tá lá até hoje, eu acho. Tá até hoje.
Pô, mas eu achei a caixinha mó bonitinha e tal, um jogo que se propõe a ser rápido, né? Não, pô, a caixa é bonitinha, mas o jogo dá vontade. Assim, pensei em algum momento em retirar meus globos oculares com uma colher de pau. Pensei. Mas assim, cara, é muito ruim esse jogo, sério. Tá na lista dos piores, assim, que eu joguei. Eu acho que só não perde pro Cyclades e tal, mas a galera já me matou. O cara não gosta de Cyclades mesmo, velho. Mas é um jogo ruim. Agora, um jogo que eu queria muito jogar, que a galera, eu já vi gente reclamando, que é o Eldritch Horror. Esse tá em terceiro lugar que eu mais queria jogar. Em segundo, tá o Elder Sign, que esse também tenho bastante curiosidade de jogar, né? E em primeiro lugar, eu acho que deve ser o melhor de Cthulhu. Pelas coisas que eu vi, assim, eu tenho bastante curiosidade, só que é uma caixa muito cara e muito grande, que é o Cthulhu Death May Die. Ah, esse eu também queria jogar, E você, Mungão? Eu também tenho muita curiosidade. Esses jogos que você falou, eu não joguei ainda. Tipo, o Elder Sign eu tenho muita curiosidade de jogar e eu não joguei. Mas pelo que eu ouvi falar, assim, o Migoto já, ele tinha, né, o Elder Sign com bastante expansões. Ele, pelo que ele me falou, eu penso que é um jogo que não sobreviveu tanto ao tempo, né? Então ele já teve muita reimplementação entre aspas, né? Então já teve Eldritch Horror, o Arkham Horror Board Game, né? Então eu acho que o Elder Sign talvez não tenha sobrevivido tanto ao tempo, mas eu quero jogar pra saber se é isso mesmo. O Arkham Horror, afinal, por mais que você fale que é ruim, eu quero jogar, porque quero saber qual que é desse jogo. O Insondável eu também não tive a oportunidade de jogar, mas eu sei, né, a mecânica, porque eu joguei bastante um jogo e também foi uma reimplementação do Battlestar Galactica, né, por mais que não foi tão direta assim, mas pegou muita coisa do Battlestar Galactica, que é o Dead of Winter, né? Então, o Insondável, ele é a reimplementação direta, e eu diria que o Dead of Winter, ele é a reimplementação indireta do Insondável, porque daí já é um crossroads game, né? Um jogo ali que tem a mecânica de encruzilhada, né? Não sei se você já jogou Dead of Winter, acho que já, né? Não joguei. É muito bom, muito, muito bom, gosto bastante de Dead of Winter. Então, o Insondável é basicamente ali um Dead of Winter, com um movimento ponto a ponto, com o tema do Lovecraft, né? O tema de Cthulhu. Entendi. Mas, assim, Arkham Horror Card Game, pra mim, é o ser supremo, o ancião supremo aí da franquia. Eu acho que não tem nenhum jogo da franquia que bata Arkham Horror Card Game pra mim. Talvez seja porque o jogo é bem apelativo pra quem gosta de card game, né? Tem a parada do deck builder, né? Pra quem não sabe, qual que é a diferença, Ericão, de deck building pra deck builder? Eu falei nisso no top lá de deck building. Que o deck building, você tem um deck inicial, padrão, e você melhora ele comprando ao longo do jogo. O deck builder, você monta o seu deck antes com as cartas que tem à disposição, é isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim como o Senhor dos Anéis Card Game, que é um LCG também da Fantasy Flight, o Arkham Horror Card Game veio depois, né? Meio que pegou várias mecânicas. Se você já jogou os dois, você vai ver que tem bastante semelhança. Então você vai construir o seu deck ao longo dos cenários e você começa já montando um deck próprio, né? E depois o Marvel Champions veio, né? Também da Fantasy Flight, pegou várias mecânicas dos dois e construiu um jogo aí um LCG da Marvel, né? É isso aí. E aí eu queria só complementar com uma coisa, que é assim, na verdade duas coisas. A gente com essa responsabilidade que a gente tem com o podcast, com a gente mesmo, né? Eu sou um homem preto e a gente precisava falar sobre esse tema delicado do racismo dentro do Lovecraft, porque, querendo ou não, se estende na construção de ideal que o Lovecraft tinha da obra, só que hoje a obra de Lovecraft, ela é muito maior que ele, muito maior, né? O Lovecraft deu início, mas toda a construção que se deu ao longo do tempo dentro do universo de Lovecraft, ela abrangeu muitas outras mentes dentro dessa construção. O Lovecraft, ele tendo sido criado aí dentro desse meio mais conservador, nesse meio mais, né, de cidades bem menores, com uma visão de mundo bem menor, numa época em que isso era muito mais forte nos Estados Unidos como um todo. Então, alguns ensaios ali que ele publicou, ele defendia a segregação racial para essa preservação de raça e cultura que eu tinha comentado. Mas não racial pensando em branco e preto somente, mas pensando em branco alemão, branco francês, branco espanhol, branco... Ele tinha essa visão que é uma visão muito limitada, mas estudando, entendendo o contexto, se entende o porquê. Mas na minha visão hoje, a obra de Lovecraft, ela é muito maior hoje do que o próprio Lovecraft, né? Ela é muito mais presente dentro da cultura e tão mais enraizado entre diversas culturas, né? Tanto é que hoje, até se qualquer pessoa quiser escrever qualquer coisa sobre Lovecraft, se quiser fazer jogos, fazer filmes, fazer o que quiser, ela pode, porque é domínio público, né? Lovecraft morreu pobre, não tinha um aparato ali jurídico que, por exemplo, um Walt Disney da vida tem,
manter, né, por mais tempo as suas obras, criar leis aí diferentes para manter o Mickey mais tempo como domínio privado, mas as obras de Lovecraft, elas são hoje domínio público. Então, com essa queda, com certeza, eu acredito que vai surgir ainda mais jogos com a skin de Lovecraft por aí. Sim, E assim, você que ficou curioso, que vai ler a obra de Lovecraft, você já esteja avisado. E, inclusive, os próprios livros alertam você, né, antes de você começar a ler, e você vai ver jargões e gírias, né, que não são nada legais, né? Isso. Então, você já esteja alerta aí, esteja avisado que você vai encontrar isso na obra dele, né? Não na obra fora dos livros, eu acho que na obra fora dos contos, obviamente você não vai encontrar isso, Não, principalmente as obras mais atuais, né? As reimplementações de livros, jogos, séries, enfim. Mas nos contos você vai encontrar esse tipo de coisa, sim, e os livros eles te alertam e não mudam porque faz parte do que o cara escreveu, né? Eles Sim, é igual ele até dentro do World Fantasy Award, que é um conjunto de prêmios aí que eles premiam dentro do campo da fantasia vários escritores e artistas, né? Até 2015 o prêmio era um busto do Lovecraft, meio cartunesco, e aí depois eles mudaram para um outro estilo prêmio, justamente por ter levado a conta essas discussões que antigamente não tinha, né? Então, é uma forma também de mostrar que estava errado, mas que ainda por si só, né, o horror cósmico que foi criado ao longo desse tempo, ele superou essas questões, esses termos, esses jargões, né, que são totalmente corretos de serem falados hoje. E a gente também não pode associar isso ao horror cósmico, né? Não tem nada a ver. O Lovecraft, ele deu início, mas como o Eric bem pontuou, a obra é muito maior do que o Lovecraft hoje em dia, né? Então... a gente trouxe mais essa informação mesmo pela responsabilidade que a gente tem com todos os nossos ouvintes, né? Sim, exatamente. E galera, fechando também num clima mais legal, que vocês escutem, se vocês puderem. Gente, é incrível, sério, é uma das minhas coisas preferidas que eu já ouvi na vida, que é o RPG. São 4 episódios Lovecraftiano de horror cósmico do Jovem Nerd. Se vocês nunca escutaram o podcast ali de RPG dentro do contexto, eles têm, na verdade, quatro grandes histórias, né? Eles têm a Lenda de Genor, que é D&D, tem o do Ozob, né, que é Cyberpunk, e eles têm essa do Lovecraft, e tem uma outra que eles usaram pro D&D. Mas essa do Lovecraft é muito boa, a história é muito legal, né? O financiamento, inclusive, teve um financiamento coletivo para criação de livro-jogo, de colecionáveis, de quadrinho e assim, de livros, né? Bem legal. Se vocês não escutaram, escutem que já vocês vão ter acesso aí a Nyarlathotep, a Necronômico, algumas coisas que a gente comentou aqui, e vocês vão sentir no áudio, em podcast, um pouquinho desse horror cósmico que a gente conversou aqui hoje. É engraçado que o ancião mais forte que o Lovecraft criou, né, é o Azathoth, né, pra quem não tá acostumado com a nomenclatura, chama Azathoth. Tem o Yog-Sothoth, o Cthulhu é um dos anciões, né, um dos Ancient Ones, e o Azathoth ele chamava de Deus idiota, porque era um deus e o sonho dele era a própria realidade, e ele tava sempre dormindo, né. E os outros anciões, eles ficavam sempre cantando ali e cantarolando, né? Pra ele nunca acordar, porque se o Azathoth acordasse, acabava totalmente a realidade. A realidade era um mero sonho desse deus, né? Então era o deus, eles chamavam de Deus idiota, exatamente. Genial. É muito louco, O universo do Lovecraft é sensacional, rapaziada. Então, rapaziada, eu espero muito que vocês tenham curtido aí. A gente, pra mim foi um prazer falar desse grande autor aí, que é o Lovecraft, e das obras aí dele, tanto na parte de board game, quanto em filme, série. A gente gosta bastante, tomadas as devidas proporções aí. E espero que o Eric aí também tenha curtido falar aí desse autor aí, que é o Lovecraft, de todas as coisas maravilhosas que temos aí na parte de board games relacionados a ele. Cara, eu tava bem inseguro pra falar sobre ele, porque tem muita coisa e... Bastante. É muito complexa a história dele, né? E todos esses temas que a gente abordou. Mas foi um deleite pra mim gravar esse episódio hoje. Foi muito gostoso. Eu acho que o episódio tenha ficado bem legal. Espero que vocês tenham aproveitado. Gente, se vocês gostaram, esse é um episódio que eu acho que é uma porta-chave pra vocês chamarem gente de fora. Fala, ó, gente, tem um podcast doido ali que estão falando sobre Lovecraft. Sei que gosta, já manda pra essa galera. O cara só joga o Magic lá, como que é o nome dos deuses? Eldrazi. Você só joga Magic Eldrazi, eu não sei se é isso que fala, mas você só joga com esses caras, ouve esse podcast. Ah, você gosta de Metallica? Manda esse podcast, né? A sua tia aí
gosta de, sei lá, de polvo, manda esse podcast. Cara, vamos mandar esse podcast pra galera polvo toda. no rodízio de sushi? Manda esse podcast. É isso, é isso. Então manda o podcast pra galera. Siga a gente no Instagram ou Navio Corsário, na Ludopédia também, comentem lá. Estamos presentes em todas as principais plataformas de podcast. Sempre falo isso, se a gente não tiver alguma que você quer escutar, manda pra gente que eu dou um jeito de a gente ir pra lá. Espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. E pra mim foi um prazer gravar com você hoje, Mungão. Pra mim também, Ericão. É sempre um prazer, uma satisfação enorme. Principalmente pra falar de algo que a gente gosta tanto, que é a franquia aí Arkham Files e os contos do Lovecraft. É isso aí. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu sempre digo aí, se você quiser ver mais conteúdo de board game, eu sempre costumo falar que tem lá no meu canal. Então vai lá no YouTube, Welcome Aboard. Tem bastante unboxing. Recentemente eu lancei um top 4 aí, melhores euros de todos os tempos. Então, ficou se você quiser... genial, ficou genial. Ficou muito bom mesmo. Inclusive fiz um feat aí com o BGBR, que é um canal de board game aí que não tem postado mais vídeos, infelizmente. Bota a música triste aí, editor. Então, os caras não têm postado mais vídeo, mas é um canal, né, aqui de Londrina também, que fala de board game. Muito bacana, que o nosso querido amigo Matheus Migoto participava. Então fiz um feat aí com eles, né? Então acompanha lá, vamos ver o que os caras... Se os caras gostam de euro mais pesado ou não. Fiz o top 4, dá uma olhada lá se você tiver um tempinho. E é isso aí, rapaziada. E aproveita e, se você gostou desse tema do Lovecraft, se você gosta de Arkham Horror, principalmente o card game, né? Eu tenho um quadro lá no meu canal que eu chamo um amigo meu pra ele reagir. É um amigo meu que joga Magic, né? E eu faço ele reagir a cartas de Arkham Horror. É genial, gente. Então, pra ver se a carta, se ele colocaria no deck dele ou não, se ele acha a carta boa ou ruim, e aí a gente, né, fala sobre a carta. Muito legal, esse quadro é um dos quadros que mais tem view, que mais o pessoal pede pra eu fazer de novo. Então... Sim. Eu nunca joguei Magic, nunca joguei Arkham Card Game e ainda é um dos meus quadros preferidos também. É bem bacana mesmo. É isso aí. Pô. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço. Valeu. Fui! Falou!